O Evangelho de Marcos, capítulo 6, versão fácil de ler. Jesus em Nazaré. Jesus partiu dali e voltou com seus discípulos para Nazaré, sua cidade, e começou a ensinar nas sinagogas no sábado. Muitas pessoas ficaram admiradas quando ouviam e perguntaram: aonde este homem aprendeu todas estas coisas? Que tipo de sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que ele faz esses milagres? Este homem não é aquele carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Estas moças que estão conosco não são também irmãs dele? Eles não queriam saber dele. Jesus então lhes disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos em sua própria cidade, entre os seus próprios parentes e dentro da sua própria casa. E não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, a não ser curar algumas pessoas depois de colocar as mãos sobre elas. Jesus então ficou admirado com a falta de fé deles. E Jesus percorria as vilas vizinhas ensinando o povo. Ele chamou os 12 discípulos e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder para expulsar demônios. Ele também lhes deu instruções para que não levassem nada com eles durante a viagem, a não ser um cajado. Eles não deviam levar nem comida, nem sacolas, nem dinheiro. Eles deveriam ir calçados de sandálias, mas não poderiam levar roupas extras. E disse-lhes também: quando vocês entrarem numa casa, permaneçam lá até que saiam daquela cidade. E se vocês chegarem a uma cidade e não forem bem recebidos, e não os ouvirem, saiam de lá e sacudam o pó das suas sandálias como uma advertência para aquela gente. Eles então partiram e começaram a anunciar a todos que deveriam se arrepender de seus pecados. Eles expulsaram muitos demônios e curaram muitas pessoas doentes, derramando azeite sobre elas. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus tinha se tornado conhecido em toda parte. Algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou, e é por isso que ele tem poder para fazer milagres. Outras diziam: ele é Elias. E outras ainda diziam: ele é um profeta, como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem eu mandei cortar a cabeça, ressuscitou. Herodes disse isso, pois ele mesmo tinha mandado que João fosse preso e colocado na cadeia. Ele tinha feito isso por causa de Herodias, com quem se casara, apesar de ela ser mulher do seu irmão Filipe. Herodes tinha mandado prender a João, pois este não parava de dizer: não lhe é permitido ter a mulher do seu irmão. Herodias odiava a João por causa dessas coisas, e procurava um jeito de matá-lo, mas não encontrava. Herodes, porém, tinha medo de João, e portanto o protegia, pois sabia que ele era um homem justo e santo. Herodes gostava muito de ouvir, apesar de João deixá-lo sempre perplexo. Certo dia, porém, Herodias teve sua chance e não a desperdiçou. No seu aniversário, Herodes deu um banquete para os seus mais altos funcionários, para os oficiais militares e todas as pessoas mais importantes da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou muito a Herodes e a seus convidados. O rei então disse: peça-me o que você quiser, e eu lhe darei. E prometeu-lhe: e lhe darei o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à sua mãe: o que eu poderia pedir? E Herodias respondeu-lhe: peça a cabeça de João Batista. Então, voltando imediatamente à presença do rei, a jovem pediu-lhe: quero que o Senhor me dê a cabeça de João Batista num prato agora. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar o pedido dela, não só por causa da promessa que tinha feito, como também por causa dos seus convidados. Então, no mesmo momento, o rei deu ordens aos seus soldados para trazer-lhe
a cabeça de João. Ele foi até a prisão, cortou-lhe a cabeça, trouxe-lhe num prato, deu-a à jovem, e esta deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram o que tinha acontecido, foram buscar o seu corpo e o sepultaram. Os apóstolos voltaram e, reunidos-se com Jesus, contaram tudo quanto tinha feito e ensinado. Havia tanta gente indo e vindo que Jesus e seus apóstolos não tinham tempo sequer para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo, vamos sozinhos, encontrar um lugar tranquilo para descansar um pouco. E eles partiram de barco sozinhos para um lugar sossegado. Muitas pessoas, porém, o viram partir e reconheceram quem eles eram. Pessoas de todos os povoados correram para lá a pé e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e sentiu muita pena deles, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensiná-las muitas coisas. Quando já estava escurecendo, os discípulos de Jesus se aproximaram dele e disseram: este lugar é deserto, já está ficando muito tarde. Mande esta gente ir embora, para que elas possam chegar até as fazendas e vilas mais próximas e comprar alguma coisa para comer. E Jesus lhes disse: por que vocês mesmos não lhes dão alguma coisa para comer? Mas eles lhes disseram: para comprar pão para toda essa gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus então perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Vão ver. Depois de verificar, eles voltaram e disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Depois de Jesus ouvir isso, mandou que todos os discípulos fizessem com que todos sentassem em grupos na grama verde. E todos se sentaram em grupos de 100 e de 50 pessoas. Jesus então pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e agradeceu a Deus pelo alimento. Depois os repartiu em pedaços e deu a seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. E ele fez o mesmo com os peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E depois os discípulos encheram 12 cestos com pedaços de pão e peixe. Os homens que comeram os pães eram 5.000. Imediatamente depois, Jesus fez com que os seus discípulos abarcassem e partissem na sua frente para a cidade de Betsaida, do outro lado do lago. Enquanto isso, ele ficaria e despediria a multidão. Depois de ter se despedido deles, Jesus foi até um monte para orar. Quando a noite chegou, o barco estava no meio do lago e Jesus estava sozinho em terra. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldade em remar, pois o vento era contrário. Então, por volta de umas 4 horas da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando por sobre as águas do lago. E ele estava quase passando adiante deles, quando o viram caminhando por sobre as águas. Eles pensavam que se tratava de um fantasma, e gritaram. Estavam todos aterrorizados por tê-lo visto. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Depois, Jesus subiu ao barco com eles e o vento se acalmou. Eles ficaram completamente confusos, pois ainda não tinham entendido nem o milagre dos pães. Eles não conseguiam entender. Depois de atravessar o lago, chegaram à cidade de Genezaré, aonde amarraram o barco. Assim que saíram do barco, o povo reconheceu a Jesus. Então, correndo por toda aquela região, levavam o doente em seus leitos para onde quer que ouviam que Jesus estava. E quer Jesus fosse a vilas, quer a cidade, quer a fazendas, as pessoas levavam seus doentes para as praças e pediam que os deixassem ao menos tocar na barra das suas roupas. E todos aqueles que tocavam nele ficavam. E então, gostou do áudio? Se gostou, deixa seu like. Na descrição tem um resumo mostrando quem escreveu o capítulo bíblico e o contexto em que foi escrito.
Deixe seu comentário e peça áudios de outros capítulos. Se não é inscrito, se inscreva lá e ative o sininho para receber notificação de quando fizermos novas publicações. Até os próximos áudios e que Deus abençoe!